Então, Atos 4, a partir do verso 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. Também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos perguntados, questionados acerca do benefício feito a um doente pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, pedra principal, pedra central. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples, sem erudição, incultos, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal notório, evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que, de agora em diante, a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles, os ameaçando ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos, unânimes, levaram a sua voz, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, para que os gentios se enfurecessem e os povos imaginaram coisas vãs, para quê? Por quê? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminavam que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem,
enquanto estendes a mão para curar, para fazer sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Aleluia. Você recebe esta palavra viva? Aleluia. A igreja evangélica está vivendo um dos maiores momentos da sua história neste final de semana, nesses dias que começaram neste final de semana, sexta-feira, até a próxima terça. 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante. E nesse dia 31, nós estamos comemorando 500 anos de Reforma Protestante. 500 anos em que Martinho Lutero, um homem feito, levantado por Deus para aquele tempo, para aqueles dias, para aquela época, para aquele momento, para momentos difíceis da história da igreja, foi levantado para anunciar a libertação da igreja que estava envolvida, presa por uma fé, por uma religião, por uma cultura religiosa absolutamente distanciada da Bíblia. Lembram-se rapidamente que a igreja primitiva começou com Jesus e os seus discípulos, como vocês veem aqui em Atos capítulo 4, ela está vibrando, e ela vai vibrando até próximo do ano 300. Quando vai, nesse período que ela vai vibrando, ela sofre imensas perseguições pelos reis de Roma. Quase todos os reis de Roma esmagam, destroem, estupram os santos nesta ocasião. Mas a igreja não deixa de crescer. Lá próximo do ano 300, entra um rei em Roma, e este rei vai à guerra e ele tem uma visão. E nesta visão ele vê, isso é a tradição que conta, isso não está na Bíblia, com este sinal vencerás, o sinal era da cruz, e ele volta da guerra e declara que todos os romanos, a partir daquele momento, são cristãos, e todos os cristãos são romanos, portanto, todos os cristãos são cidadãos romanos, não há mais perseguição sobre os cristãos. A partir deste momento, cristãos e romanos têm a mesma fé, e todos passam a ter os mesmos direitos, não há mais razão para que se haja qualquer perseguição aos cristãos. Isso trouxe um alívio muito grande, mas a partir daí, a partir deste momento, o centro da igreja, o centro da fé cristã que está em Israel, mudou-se para Roma. E a partir daí, quem começou a coordenar a religião nova que está se seguindo são os imperadores, os governantes de Roma. Criaram patriarcados até chegar no ano 600, quando surge o primeiro Papa. A partir daí, nós vamos vendo aquela igreja primitiva se desviando do caminho da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, e cada vez mais distante. E Lutero é este homem que não é o único, irmãos. É bom que se saiba, quando se levanta um homem, outros vieram antes e entregaram sua vida para que alguém apareça no tempo certo. E eu queria dizer que você está no tempo certo, amém? Você é um crente do tempo certo. Quando Lutero se levanta, é o homem no tempo certo, na época certa para fazer a história de acordo com a boa e santa vontade de Deus. Um homem brilhante. Ontem eu e minha esposa passamos algum tempo ouvindo algumas mensagens, alguns relatos sobre Lutero. Lutero é um desses homens que Hebreus falam que o mundo não era digno de receber. Um homem brilhante, um homem culto, um homem inteligente, um homem absolutamente despojado para as coisas desta vida. Um homem de oração, um homem de jejum, um homem que enfrentava Satanás com força. Um homem que viveu religiosamente com maior zelo até encontrar Jesus. Aceitou Jesus lendo a palavra de Deus
quando leu em Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. Aquilo libertou, e a partir dali, Lutero se transforma no libertador, no reformador. Aquele que não queria sair da igreja de Roma, acabou saindo porque foi perseguido e foi convidado a se retratar, e ele não se retratou porque ele disse que não era justo, e contra a consciência e contra a palavra de Deus, e permaneceu firme na sua fé. Homem feito para o tempo difícil, homem levantado para o tempo difícil. Qualquer época que você vai ler algum sermão, você vai dizer assim, você vai ver o pregador dizendo assim: nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, de vez em quando eu dou uma olhadinha nos meus sermões lá dos anos 80, e eu fico olhando lá, nestes tempos difíceis que nós vivemos. Aí você vai para as Escrituras e você vê, nesses tempos difíceis que os reis viveram, nesses tempos difíceis que Moisés viveu, nesses tempos difíceis que os discípulos viveram, e nós vivemos tempos difíceis. E a nossa proposta é baseada nesse texto de Atos capítulo 4, olhar para homens, para crentes, porque há crentes e crentes. E aqui acho que há só crentes. Há crentes levantados para tempos difíceis. Capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja com poder. Um grande avivamento acontece. É a experiência da descida do Espírito Santo. Coisa tremenda, fantástica, extraordinária. Capítulo 3, esses crentes estão vibrando de paixão, de unção, de graça e de poder, e vão ao templo. 2, Pedro e João vão ao templo cultuar ao Senhor, adorar, e encontram um aleijado, um coxo na porta do templo, e ele segura na mão do moço e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E nisso dá para oportunidade para ele pregar um sermão extraordinário. No capítulo 2, ele prega um sermão extraordinário na descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Agora mais 2.000 pessoas se convertem e a igreja já está com 5.000 pessoas. Mas após este ato de cura, os religiosos da época vieram todos em cima do Pedro e João e estavam muito aturdidos com tudo. E chegaram perto deles e disseram: com que nome de quem, com que autoridade, como é que vocês estão fazendo, o que é isso? E Pedro e João falam para eles que eles fizeram isso em nome de Jesus, e eles são ameaçados pelos homens para que deixassem de falar deste nome, para que parassem de pregar neste nome, e eles disseram: nós não podemos, não é justo nós deixarmos de ouvirmos a vocês e não ouvirmos a ordem do Senhor. E assim eles são liberados, porque os homens não sabiam como segurar aqueles homens feitos, prontos para aquele tempo difícil. E eles vão para uma casa orar. E lá na casa eles oram ao Senhor. Todos levantam a sua voz e todos gritam ao Senhor. E diz o texto que a casa tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado: você é um crente para tempos difíceis. Você é um crente para esse tempo de hoje. Crentes para tempos difíceis, em primeiro lugar, têm ousadia para fundamentar a sua fé. Eles têm ousadia para fundamentar a sua fé. Verso 7 diz assim: em nome de quem ou com que autoridade vocês fizeram isso? E aí eles fundamentam a fé deles, dizendo: se nós hoje somos perguntados acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está, este homem está diante de vós, neste nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra principal, pedra angular.
Então, crentes em tempos difíceis, eles são chamados para, com ousadia, fundamentar a sua fé. Esses homens estão prontos para responder esta pergunta: com que poder? Ou que em nome de quem fizeste isso? Eles não perderam a oportunidade, eles não se calaram, eles não se omitiram, eles não se amedrontaram, eles não ficaram assustados, eles declararam que o que eles estavam fazendo, o que aconteceu ali, não é fruto de uma ideologia religiosa. Eles declaram que não é uma nova filosofia de vida que está surgindo no meio do povo. Eles declaram que não é um novo partido religioso para somar com os saduceus e os fariseus. Não era uma mera e cega influência de um grande líder religioso que os judeus julgaram e mataram. Não era. Eles afirmaram com veemência, eles afirmaram com empolgação, com ousadia, que o que foi feito, foi realizado no poderoso nome de Jesus. O Messias, o ungido, o prometido, chegou. Vocês não viram, vocês não perceberam, vocês o negaram, vocês o crucificaram, mas Ele é Jesus, Ele foi ressuscitado, Ele está vivo, e no nome dEle nós fizemos estas coisas. Esses homens fundamentam a sua fé, eles fortalecem a sua fé nas próprias Escrituras. Quando eles falam em Atos capítulo 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, eles dizem: olhem aqui, olhem para mim. Ele diz: olha, Joel já dizia a respeito dessas coisas, e aí eles falam sobre Joel, e eles dizem assim: olha, vocês acreditam em Davi? Pois é, Davi também fala sobre essas coisas, e ele menciona Davi em vários salmos. Quando eles vão para o capítulo 3, eles pregam para as pessoas, após essa cura, eles lançam mão de Abraão, Isaque e Jacó. Eles lançam mão de Moisés, eles têm com que fundamentar a fé deles. Eles afirmam que um milagre aconteceu, mas não é só um milagre, também Jesus é a fonte de libertação, amém? Jesus é a fonte de cura, Jesus é a fonte de mudança, Jesus é a fonte de transformação. Por isso Nicodemos vai perguntar: como pode alguém nascer de novo? Vai voltar no ventre? Jesus disse: não, eu estou falando de alguém que nasce dos céus. Crentes para tempos de dificuldade são crentes que sabem a base da sua fé, são crentes que amam a palavra de Deus, são crentes que sabem da resposta da sua fé, porque eu creio em Jesus, porque eu vivo para Jesus. O que acontece comigo se eu morrer hoje? Para onde eu vou se eu morrer hoje? Se eu não morrer hoje, o que acontece com minha vida espiritual? Crentes que são chamados para viver dias difíceis, têm a fé fundamentada na palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Gente que fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Tempos difíceis de ataque à família e aos princípios eternos da palavra de Deus, só conseguiremos deixar um legado para as nossas gerações consolidadas se fundamentarmos a nossa fé em Jesus, a rocha firme, na palavra de Deus, que é Jesus vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sei quantos viram o Jornal Nacional ontem, deve ter sido ontem. Quantos viram? Falou sobre a reforma protestante? Recebi um vídeo sobre este texto. Eu não vi o jornal. E o jornal faz uma reportagem de uns 3 ou 4 minutos sobre a reforma protestante. E faz uma boa reportagem. Uma senhora reportagem. E a minha pergunta neste momento é se ele estava querendo jogar os católicos contra os protestantes ou se eles estavam querendo nos reconquistar. Porque eles perceberam um levante que houve da igreja evangélica e da igreja católica,
e passaram a falar publicamente para os crentes abandonarem a Globo, as suas novelas e os seus programas cheios de imoralidade. E eles fizeram até uma propaganda dizendo que esses 240 milhões... Quantos milhões? 100 milhões, você ouviu, né? 100 milhões de estrelinhas, você é um deles, mesmo que não goste da Globo. Você recebe essa palavra? Eu fiquei pensando, será que eles sabem que os crentes não guardam raiva? Eles sabem que os crentes em tempos difíceis, eles não ficam com ódio, eles não ficam com ira. Então a gente faz fiquei pensando. Não estou fazendo uma afirmação. Eles pegam e fazem um negócio deste e dizem, eles vão esquecer. Nós fizemos bem, fizemos uma boa reportagem, demos uma atenção a eles. Segunda-feira eles estão vendo nossas novelas. Conquistamos o coração deles. Me lembro, há alguns dias atrás, eu acho que foi uma das primeiras vezes que começaram a surgir homossexuais e homem querendo beijar homem, mulher na televisão, e perguntaram a Glória Pires se ela não tinha temor da reação dos crentes. Quem se lembra da resposta dela? Os crentes são os que mais gostam de novela. Não é Glória Pires, não, acho que é Glória Pérez. Obrigada. Os crentes são os que mais gostam de novela. Fundamenta a sua fé em novela. Fundamenta a sua fé nas desgraças que nós vemos diante dos nossos olhos. Crentes chamados para defender a sua fé em tempos difíceis, para fundamentar a sua fé em tempos difíceis, não mudam de conversa de um minuto para o outro, não mudam de opinião de um momento para o outro, não mudam a decisão de um momento do outro, perdoam a Rede Globo, mas não ganham a confiança dela. Está perdoado pelo mal que tem feito, mas não tem a minha audiência, não tem a minha assistência. Não levamos ódio para dentro de casa, mas não aceitamos entulho. Crentes que edificam a sua fé, vive fundamentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Segundo lugar, crentes para tempos difíceis, vivem com ousadia para testemunhar e defender. No primeiro é fundamentar. O segundo é testemunhar ou defender sua fé. Isso está nos versos 17 a 22. Essa palavra aqui, eles disseram, ameaçamos vocês e tal. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Precisamos nos lembrar, queridos irmãos, que estes homens, Pedro e João, estão diante das principais autoridades de Israel. Autoridades que recebe de Roma liberação para eles julgarem todas as causas religiosas, de prender. Só não podem matar, mas podem bater, podem fazer tudo o que desejarem dentro da lei dos judeus. E os discípulos estão debaixo deste jugo, estão debaixo deste julgamento. Embora esses religiosos, esses líderes estivessem completamente confusos, estivessem desorientados, chocados com o que estavam vendo, eles não estavam dispostos, não tinham nenhum desejo, não havia nenhuma vontade deles liberarem aqueles discípulos para continuar pregando, para continuar fundamentando a fé deles e transferindo para outros. Os discípulos falaram de sua fé com ousadia a despeito de toda a pressão. Não era fácil o momento que os discípulos estavam vivendo. Nós achamos que o nosso momento é difícil, não é verdade? Não era fácil.
Não era um tempo bom, era um tempo de hostilidade, era um tempo em que Jesus Cristo era lançado no rosto desses religiosos, como eles mataram o Messias prometido, e eles tinham a consciência presa, acusada, defendiam-se. Não era fácil o momento, mas estes homens estão apaixonados, esses homens estão convictos, eles estão cheios do Espírito Santo, esses homens estão cheios de Jesus, e eles não estão só prontos para divulgar a sua fé que abraçaram, mas também estão prontos para serem presos até serem mortos, se for o caso. Crentes para tempos difíceis, eles respondem a este tempo. Eles foram ordenados, eles foram proibidos, eles foram pressionados, eles foram ameaçados para não falar e ensinarem sobre Jesus, mas a sua resposta foi: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos, não é justo diante de Deus ouvir a voz e não a Deus. Você é crente para este tempo? Nós somos crentes para este tempo. Como é que é a perseguição religiosa hoje no Brasil? Você acha que há perseguição religiosa no Brasil? Poderíamos dizer que não há perseguição à fé evangélica, de maneira literal, mas esta perseguição ela está cada vez maior, de forma velada, através de leis governamentais, que vão mudando os nossos valores. Vejam só, uma das primeiras mudanças que vieram no decorrer do tempo, confrontando a fé, foi a liberação do aborto. Enquanto a igreja defende, luta para que não aborte, não mate crianças, os governos vêm aprovando no mundo inteiro. Em seguida veio o direito do uso do preservativo, mais comum como a camisinha. E qual a razão para se usar o preservativo? Qual o motivo para se distribuir na escola? Qual o motivo que incentiva os pais a colocar na carteira do filho, da filha, na bolsa da filha? Para não ter filhos indesejáveis, em tempos indesejáveis, já que sexo é uma coisa normal. Quando na palavra a gente vai aprender, quando crentes em tempo de crise, aprende e vivencia esta realidade, que sexo é para o casamento. Sexo é para o casamento, não é para fora do casamento, não é antes e nem fora do casamento. É para dentro do casamento. Se é para dentro do casamento, veja bem, hoje já há médicos e até religiosos que acham que os casais devem usar preservativo porque não se sabe se ele é fiel. Imaginou isso? Casados, 30 anos de casado, usar preservativo. Você tem coragem? Se você já pensou isso, você não é crente para tempos difíceis. E eu creio que você é crente para tempos difíceis. Proibição de disciplinar os filhos. Quem aqui tem filhos de 7, 8, 9, 10 anos disse assim: se você me bater, eu ligo para a delegacia da infância do menor. Teve um crente que chegou lá para mim e falou isso. Eu falei: por que você não deixou ligar? Por que não ligou e entregou para ele? Vai preso. Mas cumpra o seu papel bíblico de disciplinar seu filho. Crentes para tempos difíceis, vivendo momentos em que sua fé é confrontada. Você está sendo perseguido pela lei que vai sendo afrouxada. Eu nasci com 10 anos, eu estava numa sapataria aprendendo a fazer sapatos.
Eu acho que é por isso que eu estou aqui pregando. Estava pregando sapato e vi que não dava certo. Aí Jesus deve estar falando, isso é um sinal profético, meu filho. Você vai pregar com outro martelo. O martelo é outro. Meu irmão foi, primeiro emprego dele, com a mesma idade, foi ser médico. Ele foi trabalhar numa farmácia. Ninguém aqui que é da antiga morreu porque trabalhou desde criança. Hoje é trabalho escravo. Trabalho escravo. Não pode botar seu filho para trabalhar. Não pode. E assim a Constituição vai mudando. Muda o casamento. E agora, para bagunçar a nossa fé mesmo, entra a questão da igualdade de gêneros. A coisa, de forma jurídica, ela se torna tão confusa e tão escarnecedora que um ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, não digo o nome por respeito a ele, mas ele sabe que eu estou falando dele e você também sabe. Bom, se a questão é da liberdade religiosa, então vamos tirar todos os nomes de santos do nosso país. Você já imaginou? São Paulo vai chamar Paulo. São Salvador vai chamar Salvador. Santa Teresa vai chamar Teresa. Irmãos, por menos que nós concordemos com a religião, mas é a fé que chegou no Brasil primeiro. E queiramos ou não, tem que se respeitar. A justiça não pode tomar algo que foi dado, faz parte da cultura religiosa, a fé católica. Cada católico pode, ele, renunciar à sua fé católica. Mas a justiça não pode fazer isso, retirar, arrancar. A lei fazer isso não pode. Então, uma perseguição velada. O que nós vemos é uma imoralidade sendo solta e nós precisamos acordar para isso. A perseguição dos poderosos, da mídia e dos artistas, querem escarnecer da nossa fé, da moralidade cristã, fazendo defesa em plena luz do dia da causa gay, da igualdade de gênero, colocando uma criança para tocar em um homem nu, num lugar público que está sendo chamado de um lugar de arte. O nosso governador Paulo Artung disse que vai vetar um projeto que os deputados votaram proibindo pornografia pública como arte. Ele vai vetar o projeto. O nosso governador Paulo Artung está trazendo a maldição para dentro do nosso Estado. Um homem bom, um administrador bom, mas não está respeitando a fé católica, a fé evangélica, a moralidade humana, o direito de família, de ser respeitado. Onde nós vamos parar? Precisamos ser cheios de Deus para conseguirmos influenciar nossa fé. Precisamos apoiar e orar por homens como Magno Malta, como Marco Feliciano, como Silas Malafaia e tantos outros nomes que você vê aí, por aí afora. Meus irmãos, nós precisamos gritar e apoiar, de alguma forma apoiar estes homens que têm gritado por nós, são a nossa voz. Orar por eles, levantá-los, firmá-los. Os religiosos católicos que têm se levantado como a mesma defesa nossa da fé, em favor da família e dos valores morais. Estamos hoje juntos dentro de um mesmo barco. Crentes para tempos difíceis. Este é um momento que a gente devia pensar duas vezes quando a gente fica soltando vídeos pelas nossas redes sociais. Tem gente que posta qualquer acontecimento. Eu com tristeza.
eu na minha maior alegria, eu pregando. Aí um cara mata o outro ali, atira, dá 3 tiros, ele foca até o buraco e solta. Fulano morrendo. Vem uma desgraça pegando fogo, 10 carros queimando e o bombeiro serrando, eles tiram lá, fulano morrendo. Desgraça sobre desgraça. Meu Deus, será que não tem coisa saudável para se publicar? Canta uma canção desafinada que nem eu, falou, cantando desafinado que nem o pastor Valteci. Solta esse negócio que você vai ter audiência. Vai ter audiência. Solta aí aquele vídeo dos meninos cantando. Isso é coisa bonita para a gente ouvir. Sou menino, sou menina. Uau, olha que voz. O bondoso Criador fez meninos e meninas, macho e fêmea os criou. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Somos feitos pelo Criador. Sou um menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Somos feitos pelo Criador. Sou um menino diferente das meninas tão legais. Sou uma menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado. La la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya. Me aceito como sou. Oi, gente, nós somos o Trio. Se ouvir essa música 2 vezes, você fica com esse negócio ruminando na sua mente. Sou menino masculino, sou menina feminina. Mas isso fica lindo entrando na sua alma. Você tem problema de identidade na sua casa, põe essa canção. Solta isso para os seus familiares. Vamos soltar o que é bom, vamos publicar o que é bom. Vamos transmitir a vida saudável. Somos crentes colocados nos tempos difíceis, não para sermos profetas das desgraças, mas profetas da bênção de Deus. Não cantamos canções aqui que vão nos afundar, cantamos canções e fomos chamados pela ministradora. Nós cremos numa palavra viva, numa canção que fala de um texto do Salmo 18, que o Senhor é o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador, nossa cidade, nossa moradia. Somos chamados a confiar. Então, crentes para tempos difíceis, primeiro, eles têm a sua fé fundamentada. Segundo, eles são chamados para eles defenderem, testemunharem, são ousados para testemunharem da sua fé. Em terceiro lugar, eles têm ousadia
no impacto deixado. Eles têm o impacto que eles deixam é uma coisa simplesmente fantástica. Então, disse o texto, então eles vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que ele havia estado com Jesus. Percebam, meus irmãos, no texto não importa qual seja a cultura deles, no texto não importa se eles eram chineses, se eles eram africanos ou se eram judeus, não importa se eles tinham estudado na principal sinagoga de Israel, o texto não declara que eles estudaram teologia, não foram ensinados aos pés de nenhum rabino, eles eram homens simples, pescadores. Não faz a diferença, o que faz a diferença é a fé ousada, a fé responsável, a fé que testifica, a fé que testemunha. Olhe só as expressões do texto, só essas expressões do texto dá para você na célula rir e chorar de alegria pelo Senhor que nós temos, vendo a intrepidez, vendo a ousadia, vendo a coragem, sabendo que eram homens iletrados e incultos, vendo, sabendo, se admiraram. Veja o impacto desses homens profundos, reconhecedores da lei, homens que conheciam a Torá, conheciam os salmos, conheciam os profetas, e eles estão admirados e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Aleluia. Irmãos, você já parou para você pensar que as pessoas olharem para você e disserem assim: você esteve com Jesus hoje? Não tive não. Seu modo de falar te condena. Por quê? Não sei, mas seu modo de falar te condena. Hoje eu estava pensando, em 2012, eu e minha esposa, nós fomos aos Estados Unidos. O irmão Ademar foi com sua esposa, Arislane, com a gente. E depois nós nos separamos e nós fomos até a região de Boston. E aí um dia eu e minha esposa saímos sozinhos, fomos numa loja fazer compra. Uma loja na estrada, assim, só tinha aquela loja. E chegamos como bons brasileiros, né, a gente ficou olhando as roupas, uma loja de roupas. Eu tinha visto umas blusas de frio lá. E entramos, ficamos conversando, e veio um vendedor perto de nós, ficou olhando, nos cumprimentou. Depois disse assim: vocês são brasileiros? Nós sempre somos. Ele falou assim: o senhor é pastor? Ele não perguntou se eu era crente. Ele disse: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: também sou crente. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui no lugar errado. O senhor me chamou para ser missionário e eu estou aqui vendendo roupa. E nós dissemos: volta para sua terra, português. Volta para Portugal. E vai cumprir o seu chamado. Vai cumprir a obra que o Senhor te deu. Sabe, irmãos, eu não estava com a camisa escrito pastor. Não tinha meu nome na testa. Sabe como é extraordinário você passar. Sabe, não é para a minha glória, é para a glória de Jesus. Você passar e alguém falar: essa pessoa é de Jesus. Esta pessoa é de Jesus. Esta pessoa é crente.
vou pedir para ela orar por mim. Marca deixada. Chama fulano que ele ora por você. Sobre isso eu não sei conversar não lá no trabalho. Chama fulano que ele fala sobre isso. Marcas, carimbos, deixados. Crentes para tempos difíceis deixam um impacto sobre a sociedade. Vidas são mudadas. O Evangelho é transformador. Pessoas que ontem eram viciadas, dominadas pelo inferno. Pessoas que eram cativas, escravas. De repente encontram-se com Jesus. E têm a sua vida transformada por este Evangelho que marca. Esse Evangelho da salvação, esse Evangelho de transformação. Você foi chamado para este tempo. Você tem um legado. Tem gente olhando para você. Diga para a pessoa do seu lado, tem gente olhando para você. Isso te assusta ou te alegra? Os dois? Alegra e assusta. Assusta e alegra. Em quarto lugar, crentes para tempos difíceis são ousados na oração. E aí a gente encerra. Olha só que coisa linda tem aí nos textos, versículos 23 a 31. Pedro e João saem do meio daquele povo e vão. Eu queria estar naquela casa, sinceramente eu queria estar naquela casa. Eu queria imaginar como era aquela casa, se era na casa do João Marcos. Eles vão para a casa que tem gente orando. Eles vão para a casa que tem uma igreja reunida, numa casa, uma célula reunida. E eles contam tudo o que aconteceu com eles. E aí eles começam a orar, Senhor, todos juntos, todos unânimes. Senhor, diz o texto, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram uma voz a Deus, dizendo, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, vai falando, vai mencionando, e no verso 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a Tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Olha que coisa incrível, irmãos, eles têm uma oração firmada na palavra, na soberania de Deus, eles voltam à palavra, eles não pedem outra coisa, eles não pedem para retirar a perseguição. Muito pelo contrário, ele diz, olha para a perseguição e faz o quê? Ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedem que os teus servos falem a tua palavra com toda coragem. Ele diz, Senhor, continua fazendo milagres. Continua fazendo sinais em nome do teu santo servo Jesus. Eles estão abertos. Eles não estão com medo. Eles foram ameaçados. E o lugar treme. E o lugar treme depois que eles oram. E todos ficam cheios do Espírito Santo. Mas eles não estavam cheios. Agora estão mais cheios.
Todos, Pedro e João, os discípulos estão lá, e todos, diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acham que são hoje crentes para este tempo? Quantos acham que você não é um aborto? Você não é obra de acaso. Você nasceu para este tempo. Dias difíceis, dias parecidos com Sodoma e Gomorra, como dias de Noé. Mas você está lá. Você é firme, você tem a sua fé fundamentada na palavra de Deus. Você tem a oportunidade de testemunhar desta palavra. Você é ousado no testemunho. Você é ousado nas marcas deixadas. Você tem marcas. Você deixa marcas. Você está desejoso de ser ousado na oração. Você está com vontade de orar. Você acredita nisto? Você acredita que Deus pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas do seu lado? Quantos acham que podem ser mais cheios do Espírito Santo do que têm sido? Quantos sentem necessidade de serem mais cheios do Espírito Santo hoje? Quantos sentem que precisam de uma fé mais fundamentada nesses dias, no seu trabalho, na escola, na faculdade? Você precisa de firmeza da sua fé. Quantos sentem que precisam de mais ousadia do Espírito Santo de Deus? Irmãos, ninguém impôs as mãos sobre aquele lugar. Não consta no texto que Pedro e João começou a impor as mãos e dizer: recebe, recebe, recebe. O Espírito Santo chegou e moveu. O Espírito Santo chegou e moveu. O texto diz que todos oraram. Se o texto diz que todos oraram, então vamos crer que todos oraram. Quero convidar você para orar a Deus para ser cheio do Espírito, para você ser cheio do Espírito. Para você ser uma pessoa que possa ter uma fé firme nas horas que você precisa defender a sua fé em Cristo Jesus. Peça ao Senhor para te encher da fé. Você possa fundamentar a sua fé de forma forte em Cristo Jesus. Você possa ter a alegria de ser um santo servo de Deus, uma santa serva do Senhor. Peça ao Senhor para fazer de você uma pessoa que impacte o seu ambiente, o seu lugar,
Oh, aleluia. Podemos cantar Meu Libertador Fiel, Fabiola. Aleluia. 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 Abra sua boca, meu irmão, e ore ao Senhor. Fale com Jesus com coragem. Diga que você quer fazer diferença nesses tempos difíceis. Você pode ser uma gota no oceano, mas você é uma gota no oceano. É importante ser uma gota no oceano. Para o Senhor, uma gota no oceano é uma gota no oceano. Ele vê a gota no oceano. Faz diferença uma gota no oceano. Aleluia. Oh Deus, oh Deus. Uns cantam, outros glorificam. Uns cantam, outros adoram. Uns cantam, outros clamam. E todos nós somos cheios do Espírito Santo. E todos nós somos dominados pela sua presença. Mas abre a sua boca, seja cantando, seja orando. Abre a sua boca. Estenda suas mãos ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. 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 Veja-se diante do Senhor, cantando, clamando. Olhe espiritualmente para os céus. Veja-se na presença do trono de Deus. Aleluia. 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 Cante ou ore, glorifique, adore. Peça, clame. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio de vontade, cheio de alegria, cheio de regozijo, cheio de coragem, cheio do Espírito, cheio de poder. Nesta noite Deus te dá dons, nesta noite Deus restaura os seus dons, nesta noite o Espírito Santo coloca você no corpo dele, para agir como alguém que tem marcas fortes. Aleluia, aleluia. Cante ou ore, cante ou ore, cante ou ore, cante ou ore, grite, clame, ore e cante ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
alguém nesta noite que precisa consertar-se com Jesus? Tem alguém nesta noite que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Você veio para isto aqui esta noite. Você falou isto, eu vou à igreja. E se eles me chamarem, eu vou lá na frente. Tem alguém? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Queremos que você seja cheio de fé em Jesus. Queremos que toda barreira, toda prisão, toda amarra, tudo que separe de Deus, caia hoje. Queremos isto. Alguém? Alguém? Crentes cheios do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito, todos oraram e ficaram cheios do Espírito, todos oraram e ficaram cheios do Espírito. Todos oraram e ficaram cheios do Espírito. Senhor, estremece o nosso coração. Estremece a nossa casa espiritual. E nos enche da tua presença, Senhor. Que essa palavra nos encoraje hoje, Senhor. Ousadia para ter fé, para fundamentar a sua fé. Ousadia para defender, para testemunhar da sua fé. Ousadia para deixar marcas na sua caminhada. Ousadia para oração. Gente, crentes para tempos difíceis. Senhor, pela fé, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, nós proclamamos pela fé, profetizamos pela fé, crentes cheios do Espírito, crentes cheios do Espírito, crentes cheios do Espírito, crentes cheios do Espírito, gente cheia de Deus, gente que vai impactar, gente que vai mostrar. Tem mudança, tem mudança, tem mudança, tem mudança, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem milagre, tem cura, tem paixão, tem amor,
tem salvação, tem libertação, tem, Senhor. E nós te agradecemos por isso. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus.